Pensar demais e agir de menos. Quantas coisas a gente deixou de fazer por pensar demais, né? Quantas coisas a gente começa e não termina por pensar demais. Quantas coisas a gente passa por pensar demais, né? Bom, eu me chamo Lucas, esse é o primeiro vídeo do canal. E é pra você ouvir esse vídeo enquanto faz alguma coisa, limpa um quarto, lava uma louça, ou só quer ouvir alguma coisa mesmo, de alguém falando. E nesse exato momento eu tô indo buscar uma pizza e gravando esse primeiro vídeo, porque de tanto pensar e não agir, eu decidi que vou fazer. Afinal, esse canal aqui vai ser um livro aberto para poder trocar uma ideia com quem quiser trocar uma ideia, com quem quiser ouvir uma conversa, quiser ouvir alguma coisa, né? E o tema do vídeo é isso. Bom, eu tenho 24 anos e desde que eu me conheço por gente, eu penso demais. Antecipo as coisas, crio cenários imaginários e tudo isso arruina ali na frente. E talvez você esteja cansado de pensar tanto, assim como eu, né? Existe uma sensação que quase ninguém comenta. A gente acorda, antes mesmo de colocar o pé no chão, a gente já tá pensando. A gente já pensa em alguma coisa. Será que eu tô atrasado na vida? Meu Deus, será que eu escolhi o caminho certo ou o errado? Será que eu nunca vou conseguir, né? E é muito curioso como a gente que é jovem, que deveria parecer uma fase meio cheia de possibilidades e tudo mais, parece ser um corredor infinito de dúvidas. Como se a gente tivesse perdido num corredor cheio de dúvidas. Pensar demais virou quase que um estilo de vida, né? Principalmente quando a gente vê milionários com 20 e tantos anos, influenciadores viajando o mundo, relacionamentos aparentemente perfeitos, corpos, entre aspas, perfeitos, vidas aparentemente perfeitas. E enquanto isso, a gente está tentando descobrir quem a gente realmente é. E no fim, isso é mais normal do que parece. A nossa mente cria problemas antes deles acontecerem. Tem uma frase de um filósofo que eu não vou recordar o nome agora, me perdoem, mas era mais ou menos com: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E pensando nisso, quantas conversas a gente ensaiou que nunca aconteceu, quantas discussões a gente perdeu dentro da própria cabeça. Até aquelas discussões de escola que a gente inventava no banheiro quando ia tomar banho. E quantos fracassos a gente viveu sem que eles realmente existissem. Nossa mente possui um mecanismo muito curioso, é absurdo. Ela acredita que prever todos os problemas vai ajudar em alguma coisa, sendo que no fim faz totalmente o contrário. Ela transforma a possibilidade em certezas, um talvez vira um vai acontecer, um erro pequeno pode virar uma tragédia, um silêncio às vezes vira rejeição, um atraso pode virar um fracasso. E aos poucos a gente vai deixando de viver, deixando de agir, porque a gente está ocupado demais pensando, tentando prever a própria vida. E como eu disse, eu tenho apenas 24 anos e eu sou da geração que nunca desliga. Talvez nenhuma outra geração tenha pensado tanto quanto a nossa. Não é porque a gente é mais inteligente ou sei lá, mas eu acho que porque a gente nunca está em silêncio consigo mesmo. Sempre tem uma tela, uma notificação, alguém mostrando uma vida perfeita que ele criou para mostrar. E sem perceber, a gente nem desliga, não descansa. Eu mesmo termino um vídeo, abro outro. Fecho um aplicativo, abro outro. Vou dormir olhando notícias. Acordo, meu celular tá lá. O tédio meio que não existe mais na nossa geração, o tédio. E junto com ele meio que desapareceu todo aquele espaço onde nossa mente aprendia a respirar, como é que se digamos assim. Muitos problemas acontecem pela incapacidade da gente ficar em silêncio consigo próprio. E você que está vendo esse vídeo, pode ter a mesma faixa etária que a minha. Você não precisa resolver a sua vida aos 20 anos, aos 20 e poucos anos. Principalmente porque existe uma pressão invisível que a gente foi condicionado a passar, como se fosse um cronômetro, uma frase: até certa idade você deveria, você tem que encontrar uma profissão,
ganhar dinheiro, ter estabilidade, encontrar alguém, descobrir o seu propósito. Só que na verdade ninguém decidiu isso, ninguém. Porque a verdade é que ninguém acorda sabendo exatamente quem nasceu para ser. Eu mesmo, tô descobrindo ainda. A gente descobre vivendo, errando, mudando de ideia, recomeçando. No fim a vida não tem um mapa, é uma caminhada e a gente vai. E talvez você, assim como eu, a gente exige muitas respostas de alguém que ainda está começando, né? No caso, a gente mesmo. E pensar não é um problema. Existe uma diferença enorme entre refletir e remoer, ruminar, qual que seja a palavra. Refletir, no fundo, vai trazer clareza. Ruminar vai trazer ansiedade. Refletir vai levar a gente para frente. Ruminar faz a gente ficar andando em círculos, igual uma barata tonta. É como se fosse uma cadeira de balanço. A gente se movimenta o tempo inteiro, mas continua exatamente no mesmo lugar. E talvez você, assim como eu, esteja tentando encontrar uma resposta perfeita. Mas a vida não vai ter resposta perfeita. Não vai. Principalmente na maioria das vezes que ela responde apenas depois que a gente dá o primeiro passo. Que é o exemplo desse vídeo. Eu só vou saber a resposta desse vídeo depois que ele estiver pronto e postado. E coragem quase nunca aparece antes da ação. Não aparece, ela aparece durante. Eu tô dando risada porque faz total sentido pra mim agora o que eu tô falando pra mim. E pode fazer sentido pra você, espero que faça também. O peso das comparações. E tem uma armadilha que é extremamente silenciosa e perigosa. Comparar o nosso bastidor com o palco das outras pessoas. A gente conhece as nossas inseguranças, nossos medos, nossas contas, nossos arrependimentos. Mas a gente apenas conhece os melhores momentos de quem aparece na internet. E chega a ser uma comparação totalmente injusta, né? A gente mede a nossa vida inteira contra os melhores 30 segundos da vida de alguém. E perde. Talvez aquela pessoa também esteja pensando demais. Talvez também esteja insegura. Talvez chore quando desliga a câmera. E a diferença é que a gente nem vê essa parte. E eu espero que a resposta também seja menor do que a gente imagina. Existe um filósofo que eu gosto muito, que é o Marco Aurélio. E ele diz que a nossa vida é construída pelo momento presente. Não pela próxima semana e nem pelo próximo ano. Muito menos pelos próximos, 15, 20 anos. O negócio é agora, né? Este momento. Então, enquanto você escuta essa voz, respire, continue vivendo. Talvez a gente não precisa descobrir a nossa vida inteira hoje. Ou a gente só precisa mesmo decidir qual é o próximo passo. Dormir mais cedo, responder alguém, perdoar alguém, falar com alguém, estudar alguma coisa, caminhar, praticar algum exercício. Eu digo isso pra mim, porque eu tô ouvindo o que eu tô falando e tô refletindo também muito. Porque parece que pequenas decisões é capaz de construir um destino incrível. E antes de terminar, se você pensa demais, talvez seja porque você se importa muito também. Porque quer acertar ou deseja ter uma vida melhor, um cenário que faça mais sentido. E isso não é um defeito nenhum. Só não pode deixar esse desejo de fazer tudo certo impeça você de viver, né? Porque a gente não precisa ter todas as respostas. Mesmo que eu também queira todas as respostas. Mas ela não vai vir hoje, nem amanhã. A juventude nunca foi feita para ser perfeita. Eu não sou perfeito. A gente tá aqui para experimentar, errar, aprender, mudar. E se for preciso começar até outra vez. Então, se sua mente estiver acelerada hoje, agora, lembre-se, você não é seus pensamentos. Eles passam, assim como as nuvens que passam pelo céu. E no fim você continua aqui, respirando, aprendendo, crescendo, um dia de cada vez. E eu agradeço muito por cada pessoa que ficou até aqui.
Se essa conversa deixou seu coração um pouco mais leve ou fez sentido alguma coisa que eu falei aqui, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha para alguém que precise. Esse canal aqui é só um livro aberto para poder trocar uma ideia. É mais o que eu tô pensando, mais o que eu quero falar. E é isso. Vamos agir mais e pensar menos. Até mais.